Graça e paz, mulher curada. Nós iniciaremos agora a nossa terceira sessão do Curadas e nós vamos falar sobre a confissão. Eu quero começar com um texto do T.L. Osborne que eu acho maravilhoso. Ele diz assim: disseste que não o podias fazer e no instante em que o disseste, você ficaste derrotado. Disseste que não tinha fé e nesse mesmo instante a dúvida como um gigante se levantou e te amarrou. Não reconhecias, talvez, que em grande parte és dominado por tuas palavras. Falaste em fracassar e o fracasso assenhoreou-se de ti. Falaste em temer e o temor envolveu-te ainda mais. Disse Salomão: enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Provérbios 6:2. Ou seja, ficaste prisioneiro. A partir daí, isso tem toda a essência do que nós vamos falar. Veja bem, poucos crentes são os que reconhecem a importância da confissão e o seu valor nas suas vidas. A palavra confissão tem para eles a ideia de confessar pecados, fraqueza, fracasso, mas isso é só o lado negativo do assunto. A confissão negativa do nosso pecado apenas abre uma porta para a confissão positiva a toda a palavra de Deus. Nada em nossa vida de crente é mais importante do que a nossa confissão. Apesar de quase nunca serem mencionado isso nos cultos. A vida cristã, ela se chama confissão. A palavra grega, da qual se traduz a palavra confissão, quer dizer falar o mesmo. Isso é, dizer o que Deus diz, concordar com Deus em nosso testemunho. O sentido é dizer o que Deus diz na sua palavra acerca de nossos pecados, nossas enfermidades, nossos fracassos, nossa saúde, nossa salvação, nossas vitórias ou acerca de qualquer outra coisa da nossa vida. Com outras palavras, a confissão é testificar ou admitir o que Deus diz. Então, por exemplo, uma doença, ela acaba de abalar a sua saúde. Aí aparecem sintomas de uma doença temida. Satanás, ele quer tirar a sua saúde e assim tornar a sua vida infrutífera no serviço de Cristo. Mas Deus, ele já fez provisão para a nossa saúde. Deus, ele já fez contigo uma aliança de cura. Ele prometeu: e servireis ao Senhor vosso Deus, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Aleluia! Êxodo 23:25. E isso sabe por quê? Porque em Êxodo 15:26 diz: eu sou o Senhor que te sara. A palavra de Deus diz: ele sara as tuas enfermidades, no Salmo 103:3. Jesus Cristo, ele já te redimiu da queda do homem. Ele já te redimiu de tuas doenças, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E, portanto, pelas suas feridas, você foi sarado e eu fui sarada. 1 de Pedro 2:24. Se você conseguir conhecer tudo isso, isso servirá como base para a sua fé. Então reconheça que Satanás, ele não pode pôr doença no teu corpo, porque Cristo já tomou nossas doenças. Então, portanto, resista a Satanás e seus sintomas mentirosos de doença. Não tema eles, ainda que eles sejam reais. Reconheça que a tua redenção é um fato também. A redenção, ela também é real. Reconheça que as suas enfermidades, elas foram postas no corpo de Cristo e que ele levou no nosso lugar. Então, repreenda Satanás, teu adversário, com ousadia, com firmeza, com a palavra de Deus, no nome de Jesus Cristo, que morreu para te libertar. Mantenha-se firme, não ceda terreno. Faça justamente como Cristo, nosso exemplo, quando tentado no deserto. Ele disse: Satanás, está escrito. Em seguida, cite a palavra: pelas suas feridas já fui sarada. Ele sara todas as minhas doenças. Cristo mesmo tomou as minhas enfermidades e levou as minhas doenças. Isso é confissão. A confissão é o testemunho da fé. É falar a linguagem da Bíblia em todo o tempo. É resistir a Satanás com o assim diz o Senhor. É reclamar teus direitos diante do trono da graça, confessando a palavra de Deus, as promessas de Deus. Então, repetindo, a palavra grega traduzida confissão quer dizer falar a mesma coisa, ou seja, dizer o que Deus diz, concordar com Deus em nossa conversação. É um reconhecimento da palavra dele. Então, se um amigo, durante uma provação de fé, ele falar assim para você: cuidado, um conhecido meu morreu dessa doença, vá se deitar logo, manda chamar um médico.
Mas se você fala a linguagem de Deus, porque crê no que Deus diz, as suas palavras estão nos teus lábios, na tua conversação. Então você vai confessar abertamente: o Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? Cristo já levou as minhas doenças e pelas suas feridas estou sarada, aleluia. E você vai ver como os sintomas vão desaparecer logo, logo. Em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, você deve falar a linguagem de Deus. Você deve se acostumar e ter como estilo de vida o que Deus ordenar, a falar como Ele ensina, ter a atitude dele como patenteada na palavra, tornando-se realidade na sua vida, até Satanás não conseguir prevalecer contra ti, porque tua própria vida e tua própria natureza, elas vão ficar moldadas pela palavra de Deus, conforme está em 2 de Pedro 1,4. Então você vai se tornar tão irresistível como Deus é irresistível, através da palavra de Deus que entra para formar as tuas orações, as tuas palavras, os teus pensamentos e os seus atos. Este é o poder da confissão, aleluia. A confissão é afirmar o que cremos. A confissão é testificar o que sabemos, é declarar a verdade que abraçamos. Jesus, ele planejou que essa mensagem de vida cristã fosse dada ao mundo por meio de testemunho. Isso é, por meio da nossa confissão. Testificadores, testemunhas e confessores, eles têm sido os grandes líderes e representantes dessa vida nova e revolucionária de Jesus Cristo, que é o cristianismo no mundo. Aleluia. O maior problema que encaramos, então, é o de saber o que temos que confessar. Então, simplesmente a palavra de Deus, em todas as ocasiões, em face de todas as contrariedades, em todas as circunstâncias. Confissão é afirmar o quê? Verdades bíblicas. Confissão é repetir com os nossos lábios, vindo do coração, através da fé, as coisas que Deus diz na sua palavra. Não é possível se confessar nem testificar as coisas que a gente ignora. Então temos que confessar o que sabemos pessoalmente acerca de Jesus Cristo e acerca do que somos nele. E só podemos saber como? Pela palavra. O segredo da confissão e da fé que prevalece se dá a entender verdadeiramente o que Jesus Cristo realmente nos fez, ao entender o que nós somos nele, e por causa disso entender o que a palavra nos promete que podemos fazer como resultado da sua obra consumada em nós. Esse reconhecimento, junto com a firme confissão desses fatos e os atos que correspondem, produzem a maior sorte da nossa fé. Esse conhecimento vem pela palavra. Simplesmente admirar esses fatos na Bíblia e dizer que cremos, mas recusar o que seria negligenciar, e essa negligência, essa recusa ser confessada abertamente e a gente colocá-la em ação, isso nos priva da fé na hora da necessidade. Então, ao sabermos quem é Jesus Cristo e o que Ele me fez, ao saber o que me pertence agora e o que posso gozar na minha vida cotidiana, isso é que me torna vencedora. Saber que Satanás foi vencido pelo nosso substituto e que a sua derrota, ela é eterna. Isso torna a nossa redenção um fato bendito e uma realidade gloriosa. Aleluia, glória a Deus. Saber que foi o nosso substituto que venceu Satanás e que a sua derrota foi lançada na nossa conta de tal forma que no registro do Supremo Tribunal do Universo nós somos atualmente chefes sobre Satanás. Nós somos chefes sobre Satanás. E que Satanás, ele reconhece que no nome de Jesus Cristo somos governantes sobre ele. Quando o coração reconhece isso tão bem como reconhece que 2 e 2 são 4, então a fé começa a nos dominar. E ela será unida com uma nova confissão de autoridade. Isso vai ser muito natural. Então, quando isso se tornar natural, automaticamente falamos como Jesus falava. Entendemos os fatos de nossa redenção. A fé se torna tão natural como era o temor antes de termos conhecimento. Sabemos que o próprio Deus colocou Satanás e todo o seu reino sob os nossos pés e que tanto Satanás como o Pai nos consideram vencedores. Temos sido libertadas. A nossa linguagem torna-se o quê? De supermulheres. Maravilha! Falamos como povo de outra raça ou de um outro reino e por isso nós somos o quê? Geração eleita. A palavra do Senhor diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real. Sabe por quê? Temos autoridade, temos o apoio do próprio Deus. Nós somos audazes.
Como seria grande a transformação da igreja se todos os membros entendessem e subissem ao lugar que Deus lhe deu e se falasse a linguagem que Deus deseja que os seus eleitos falassem. Não faz muito tempo que, se um crente abertamente se declarasse salvo, ele seria julgado quase sacrilégio. Mas quantos de nós temos coragem de confessar abertamente ao mundo que a palavra declara que nós somos em Cristo? Então nota que as Escrituras, veja só, a palavra do Senhor diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, isso não quer dizer que somos apenas pecadores perdoados, pobres, membros de igreja, fracos, vacilantes e pecando. Isso significa o que diz. Nós somos novas criaturas agora. Nós fomos criados em Cristo Jesus com a vida de Deus, a natureza de Deus e o poder de Deus dentro de nós. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, você deve confessar isso e crer nisso. Essas palavras, elas querem dizer exatamente o que elas dizem. Nós somos novos, tudo é novo, as coisas velhas não existem mais. Todos os velhos marcos de pecado, de enfermidade, de doença, de fracasso, de fraqueza e de temor já passaram. Agora nós temos a natureza de Deus, a sua vida, a sua força, a sua saúde, a sua glória e o seu poder. Glória a Deus. Como seria grande a transformação da igreja atual se os seus membros acreditassem nessa coisa e começasse a falar dessa maneira e viver dessa forma e agir. É justamente isso que Deus quer. Então, observe o crente no quarto de um enfermo, onde a doença está a ponto de arrebatar um ente querido. Nesse momento não vai faltar coragem, ele vai confessar ousadamente que maior é aquele que está em nós do que a doença que está levando seu ente querido. E na mesma hora ele sabe orar, ele ordena, ele repreende, ele fala no nome de Jesus, ele ordena que Satanás solte o enfermo, ele manda que o doente se levante curado e o enfermo sara. Qual é a diferença? O crente, ele conhecia a sua posição, a sua autoridade, seus direitos. Satanás, ele tinha que honrar a ordem que foi dada e Deus confirmar na sua palavra. Veja outro exemplo. Em Colossenses 1, 13, 14, diz que o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Isso quer dizer que se acabou o domínio e que começou o domínio de Cristo Jesus. O domínio de Satanás sobre a tua vida cessou no mesmo momento em que nasceste de novo. Recebeste outro Senhor, Jesus Cristo, para governar a sua vida. A enfermidade, a doença, a fraqueza, o fracasso jamais vão dominar você. Os velhos hábitos, eles não vão mais governar a sua vida. Você está redimida, você está salva. Quão grande comoção haveria se essa escritura se tornasse realidade para todos, que diz que não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. Romanos 8, 31 diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma das coisas mais revolucionárias jamais ensinadas. Convém que tais escrituras, elas sejam a tua confissão e a minha ao enfrentar esse mundo, as adversidades, as circunstâncias. Então creia e diga, Deus está comigo ao iniciar este dia. Em 1 João 4,4 diz, filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então diga ousadamente, Deus está em mim agora. Aquele que governa a criação está comigo. Aleluia! Grande é essa confissão e vai transformar a sua vida e vai manifestar cura. Amém. Graça e paz.